Ela é para colocar medo ou ela é para orientar e animar? Eu acredito que a finalidade da escatologia não seja provocar medo, seja animar e orientar. Porque quando ela orienta, ela gera temor, ela gera respeito pela autoridade de Deus. Sim ou não? Se eu estou orientado acerca de quem é o meu pai, eu vou respeitar a autoridade dele ou não? Vou respeitar, não é verdade? Então, a escatologia nos orienta para nós aprendermos a respeitar a autoridade do nosso pai. Eu respeito a autoridade do meu pastor chegou ali, eu dei até uma paradinha, tomei um pouquinho de água, chegou a autoridade. Chegou a autoridade. Então, a escatologia nos orienta a respeitar a autoridade de Deus e nos anima a fazer missões. A escatologia tem que servir para nos animar a fazer missões. Jesus está às portas, eu preciso ganhar o maior número de almas possível, eu preciso dizer à humanidade que Deus é um pai de família amoroso. Mas ele é amoroso, mas ele também tem autoridade. Para isso não precisa eu assustar a humanidade. Eu posso falar da autoridade de Deus sem assustar. Porque as pessoas vão aceitar a Cristo e nós vamos ter um monte de gente que aceitou a Cristo por medo e não por amor. Por medo e não por amor. E o crente, ele tem que amar a Jesus Cristo, amar a Deus. Ele não tem que ir, eu vou para o céu porque eu tenho medo do inferno. Não, senhores, eu vou para o céu porque eu amo a Jesus Cristo. Eu sou assim com ele, ó. Eu e Jesus somos assim os dois. Por isso eu vou morar na casa dele. Eu vou morar na casa dele. Você vai morar na casa dele? Você é assim com ele, ó. Eu vou morar na casa dele, eu sou assim com ele. Agora, só que eu tenho respeito por ele, porque ele é autoridade. Mas que eu vou morar na casa dele, eu vou. Ele vem me buscar. Ele vem me buscar. Então, a escatologia tem que servir para isso, para me orientar e para me animar. Para que eu possa dizer para o pecador o seguinte: rapaz, vamos morar na casa dele, que lá o negócio é bom. Aleluia. Mas é comum que algumas pessoas procurem acontecimentos históricos para afirmar a posição escatológica delas, a forma delas acreditarem na escatologia. Gente, não pode fazer isso. Eu não posso pegar fatos históricos, colocar dentro da Bíblia para justificar o jeito que eu entendi o texto. Não, senhores. Não, senhores. Eu tenho que procurar entender o texto da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Às vezes nós, os teólogos da minha linha ortodoxa, porque eu, graças a Deus, eu sou um teólogo da linha ortodoxa, não tenho medo de dizer que sou ortodoxo. Às vezes nós somos acusados de ser literalista. O que é um teólogo ortodoxo? Um teólogo ortodoxo é um teólogo que conserva a base da Escritura. E ele é literalista porque ele entende a Bíblia o mais literal possível. E eu vou falar um pouquinho de interpretação com vocês. Não vou dar aula de interpretação, não vim aqui para isso, mas vou falar um pouquinho de interpretação. Gente, nós devemos interpretar a Bíblia da forma mais literal possível. A Bíblia ela só é simbólica quando o literal for absurdo. Enquanto o literal não for absurdo, ela é literal. Sabe quando é que a Bíblia é simbólica? Quando Davi fala assim: todas as noites eu faço nadar a minha cama nas minhas lágrimas. Aí não dá. Aí tem que ser simbólico, porque não dá para chorar até a cama nadar, não é isso?
Mas enquanto for possível o literal, ela não é simbólica. E quando ela for simbólica, o símbolo não pode significar aquilo que eu quero. O símbolo tem que encaixar-se no contexto. Tá? Mas tem gente que pega acontecimentos históricos e encaixa na Bíblia para justificar aquilo que ele crê. Principalmente para fazer da escatologia um parque de horrores. Eu não vou nem tentar falar isso. Eu vou deixar outra pessoa falar. Como é que é o nome do diretor lá do filme Parque dos Dinossauros? Me ajuda aí. Spielberg. É assim? Spielberg. O que tem de pregador Spielberg é brincadeira. Ele faz da escatologia um parque de horrores. Por quê? Porque ele pega acontecimentos históricos e tenta encaixar na Bíblia, tenta encaixar na escatologia bíblica para justificar aquilo que ele crê. E na maioria das vezes aquilo que ele crê é filme de terror. É filme de terror, é filme de ficção científica. Ora, a Bíblia não é um livro de ficção científica. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade, não é um livro de ficção científica. A Bíblia não é um filme de terror. A minha esposa falou para mim, não falar isso que é feio. Mas eu sou teimoso, eu vou falar. A Bíblia não é o filme do Fred Krueger. Pronto, falei, vou levar uma bronca. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu gosto de levar bronca porque eu fico bem quietinho. Né? E aí, eu fico bem quietinho e depois, aleluia. Eu já pensei, eu vou falar, depois eu ganho um cheiro. Glória a Deus. Mas, gente, brincadeiras à parte, as pessoas pegam fatos históricos e colocam dentro da Bíblia para fazer cumprir aquilo que elas creem. O que essa imagem lembra para vocês? Torres Gêmeas? As Torres Gêmeas. Osama Bin Laden, Al-Qaeda, não é isso? É isso, senhoras e senhores? Pois é. E ali, nós temos um texto. Daniel, capítulo 8, do 15 ao 27. Não é isso? Daniel, capítulo 8, do 15 ao 27. E eu aprendi nunca mais teimar com a minha mulher. Ela falou, bota a letra em preto que vai aparecer melhor. Eu botei em vermelho, ela não dá para ver. Mas aí os irmãos estão conseguindo ver direitinho, né? Mas se fosse preto ia ficar melhor. Daniel, capítulo 8, do 15 ao 27. Eu não vou ler todo esse texto, minha gente. Os irmãos lerão em casa, porque a gente precisa ganhar tempo. Lembra que nós combinamos que eu ia direto, sem perguntas. Eu deixei o meu contato, depois eu respondo as perguntas pelos irmãos pela net, porque é muita coisa para nós falarmos em 3 dias. O que eu quero falar em 3 dias para os irmãos, na faculdade eu falo em 8. Expliquei isso para os irmãos, lembra? Então, esse texto, depois os irmãos confiram em casa, leiam direitinho. Na apostila, gente, essas figuras eu acrescentei depois. Então, na apostila não tem essa figura. Mas os irmãos anotem aí. Daniel, capítulo 8, versículo 15 ao 27. O que o pessoal faz? Aí as 2 torres gêmeas foram derrubadas, e há uma torre grande e uma torre pequena. Quando vocês lerem o texto, vocês vão ver que fala de 2 chifres, um grande e um pequeno. E esses 2 chifres foram derrubados no texto. Você lê o texto, você vai ver que os 2 chifres foram derrubados. E aí o pessoal diz que a torre gêmea, as 2 torres gêmeas aí, eram os 2 chifres que foram derrubados. E que isso era um sinal da vinda de Jesus, que logo viria a Segunda Guerra Mundial, Jesus logo viria, e aquela coisa toda. Só que quando você lê o texto, as 2 torres gêmeas, os 2 chifres, não são
As duas torres gêmeas, não, senhores. Os dois chifres, sabe o que os dois chifres simbolizam? E não precisa estudar teologia para saber isso. Queridos, não precisa estudar teologia para saber isso. Porque o próprio texto já diz que o chifre pequeno é a Média, é um país chamado Média, e o chifre grande é um país chamado Pérsia. Esses dois países, eles iriam ser derrotados pela Grécia. Porque funciona assim, ó. O Império Mundial era a Babilônia. A Babilônia foi derrotada por esses dois povos, a Média e a Pérsia. Eles fizeram uma aliança e derrotaram a Babilônia. Mas só que depois, a Média e a Pérsia, que eles dizem que é os dois chifres, seriam derrotadas por um homem chamado Alexandre o Grande. Então ia mudar o Império Mundial. O Império Mundial foi primeiro a Babilônia, depois a Média e a Pérsia, e agora, com a queda dos dois chifres, que é a Média e a Pérsia, surgiria o Império de Alexandre o Grande. Depois Alexandre o Grande também vai cair, virão os seus 4 generais, depois os 4 generais vão desaparecer do contexto histórico, e o próximo grande império será o Império Romano, que é o império durante o qual Jesus Cristo vai nascer.